Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais incríveis da biologia. A ideia de que o corpo humano é, na sua essência, uma máquina elétrica. E olha, isso pode até parecer coisa de ficção científica, mas não é não. É a pura realidade do nosso corpo. É tipo a linguagem básica que as nossas células usam para conversar entre si. E é exatamente essa linguagem que a gente vai decodificar hoje. E tudo começa bem aqui, ó, no neurônio. Ele é tipo o fio elétrico do corpo. O que o torna tão especial é justamente essa capacidade de criar e passar para frente um sinal elétrico. Vamos entender como isso funciona. Ok, mas antes de qualquer faísca aparecer, a célula precisa primeiro criar uma tensão elétrica. É como se ela estivesse carregando uma bateria. A gente chama isso de potencial de repouso. A base de tudo isso é um princípio da física bem simples, na verdade. Imagina só uma multidão tentando passar por uma portinha. A pressão que essa galera faz é mais ou menos o que é o potencial de difusão. Íons, que têm carga elétrica, querem se mover de onde tem muito para onde tem pouco. E é esse movimento que gera eletricidade. E aqui estamos nossos protagonistas, os íons de potássio e sódio. O segredo está todo na diferença gigantesca de concentração. Pensa assim, tem muito, mas muito potássio dentro da célula e do lado de fora uma avalanche de sódio. É justamente esse desequilíbrio que funciona como uma mola comprimida, sabe? É a fonte de toda a energia que está ali, guardadinha. Acontece que a membrana da célula, quando está quietinha, em repouso, deixa o potássio passar com muito mais facilidade. E como tem um monte de potássio lá dentro, a tendência dele é vazar para fora. Agora, o potássio tem carga positiva, então quando ele sai, o que acontece? O interior da célula fica com uma carga negativa. É uma boa forma de pensar nisso como uma represa segurando um volume enorme de água. A energia está toda ali, contida, só esperando o momento certo para ser liberada. A célula fica exatamente nesse estado de prontidão, esperando um gatilho. Só que, para manter essa tensão toda, a célula tem que trabalhar sem parar. Existe uma coisinha chamada bomba de sódio e potássio, que fica gastando energia para jogar o sódio para fora e puxar o potássio para dentro, lutando contra a tendência natural deles. É basicamente o carregador que mantém a bateria sempre em 100%. E o resultado final de todo esse trabalho? Bom, numa fibra nervosa grande, o interior da célula acaba ficando com uma carga de menos 90 milivolts em relação ao exterior. Pode não parecer muito, né? Menos 90 milivolts. Mas essa pequena voltagem é a findação, é o ponto de partida para absolutamente tudo o que vai acontecer a seguir. E agora sim, o grande momento, a liberação espetacular daquela energia toda que estava guardada. É a hora em que a célula dispara, a hora em que a faísca acontece. Esse gráfico aqui é o retrato de um disparo nervoso, o chamado potencial de ação. Repara só como a voltagem sobe de uma vez, de forma explosiva, saindo do negativo e indo para o positivo, e logo depois volta para o repouso. E o mais incrível, tudo isso acontece em alguns milissegundos. É muito rápido. Para facilitar, a gente pode quebrar esse evento em 3 fases. Primeiro, o estado de repouso com a bateria carregadinha. Depois, a despolarização, que é quando a faísca acende de verdade. E por último, a repolarização, que é o sistema se reiniciando para poder disparar de novo. A ignição começa com um estímulo. Esse estímulo abre uns portões especiais para o sódio. E como tinha aquela avalanche de sódio do lado de fora doido para entrar, ele entra com tudo. Essa inundação de carga positiva faz a voltagem lá dentro disparar de menos 90 para um valor bem positivo. A faísca acendeu. Mas logo depois desse pico, os portões de sódio se fecham num piscar de olhos. E ao mesmo tempo, os portões de potássio se abrem. Agora é a vez do potássio, que estava super concentrado lá dentro, sair correndo. A saída dessas cargas positivas faz a voltagem despencar de novo, trazendo a célula de volta para o seu estado negativo de repouso. Uma coisa muito legal sobre o potencial de ação é que ele funciona na base do tudo ou nada, que nem uma fileira de dominós. Uma vez que o primeiro dominó cai, ou seja, o estímulo é forte o suficiente, a reação em cadeia vai até o fim, percorrendo o neurônio inteiro, sempre com a mesma força, sem perder o fôlego no caminho. Certo, então a faísca foi acesa. Mas como é que essa mensagem viaja pelo corpo? Como ela vai, sei lá, da ponta do dedão do pé até o cérebro?
A grande sacada é que o sinal se regenera. A despolarização que acontece num ponto do nervo já serve de gatilho para despolarizar o ponto seguinte, e assim por diante. Em neurônios que têm essa capa de gordura, a mielina, o sinal dá verdadeiros saltos, viajando a velocidades que podem chegar a 100 metros por segundo. É simplesmente impressionante. Agora vamos dar uma olhada em como a natureza pegou esse mesmo processo e deu uma adaptada para uma função super específica: fazer o coração bater no ritmo certo. Dá uma olhada na comparação dos dois gráficos. O do nervo é um pico bem rápido e agudo. Já o do coração, ele tem essa fase mais longa, achatada no topo, que a gente chama de platô. Essa duração maior, de uns 0,2 a 0,3 segundos, é fundamental. É ela que garante que o músculo do coração tenha tempo para se contrair por completo e bombear o sangue com eficiência. E só para não parecer que tudo isso é mágica, é bom saber que tem muita física e química por trás e que a gente consegue até calcular esses fenômenos. Sem entrar muito na matemática, o ponto principal é o seguinte: a equação de Nernst ajuda a gente a calcular a força elétrica de um único tipo de íon, como o potássio, por exemplo. Já a equação de Goldman é mais completa. Ela leva em conta todos os íons importantes, sódio, potássio e outros, para dar um retrato mais fiel do potencial elétrico real da célula. Então, para a gente amarrar tudo, os pontos-chave são esses. As células constroem uma tensão elétrica, igual a uma bateria carregada. O potencial de ação é a liberação súbita e rápida dessa energia. E essa faísca é, de fato, a linguagem fundamental do nosso sistema nervoso. É assim que um pensamento se transforma em uma ação. No fim das contas, essa onda elétrica é o que nos dá vida, é a base de tudo, desde uma simples memória até a nossa consciência. E isso nos deixa com uma pergunta final para pensar, né? Se a vida depende de um sinal limpo, de uma comunicação perfeita, o que acontece quando dá um curto-circuito? Pois é, muitas doenças neurológicas são na essência exatamente isso, uma falha nesse sistema de comunicação. Mas bom, isso já é assunto para uma outra conversa.